Estamos na quadra natalícia, o Natal já passou, mas estamos à espera de um ano novo, não é? Eu queria fazer uma pergunta. Alguém faz ideias do que vai ser o ano de 2025? Alguém que tem assim um feelingzinho do que vai acontecer, que acontecimentos haverá no mundo em 2025? Não. Meus queridos irmãos, o futuro está vedado para qualquer um de nós. O futuro pertence a quem? O futuro pertence a Deus. Mas nós temos uma coisa, estamos esperançados, porque nós temos uma âncora. E esta âncora é o Senhor Jesus. Ele prometeu estar conosco quando? De quando em vez, não é? Ele prometeu o quê? Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu. E é aquele que prometeu que não falha. Ele não falha. Quer eu acredite, quer não. Ele há de vir quando for o momento para ele vir a esta terra, para vir resgatar os seus filhos e ir morar com eles na eternidade. Ele virá mesmo. Quer eu acredite, quer não. Quer eu aceite, quer não. Ele virá em sua glória com todos os seus anjos. Eu quero meditar com os meus irmãos. O sermão primeiro é para mim, depois é para todos os outros meus irmãos. Porque quando eu preparo o sermão, eu estou a olhar para mim. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, eu sou um dos principais pecadores. A Bíblia o que é que diz? Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Eu sou pecador, vocês todos são pecadores. Bom, alguém pode dizer não sou, não é? E eu peço desculpa se alguém não é pecador aqui. Mas eu sou pecador. E por isso preciso da graça de Deus, da graça de Jesus. Esta graça manifestada na cruz do Calvário por Jesus. Ele veio nascer. Comemoramos o nascimento de Jesus, mas Jesus não teria, se Jesus não tivesse morrido no Calvário, se ele não derramasse o seu sangue por nós, nós estávamos perdidos na mesma. Mas ele veio para que ele desceu, como dizíamos, comentávamos isso, ele desceu para que nós possamos subir. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Deixem-me vos contar a história do povo de Israel. Portanto, eu hoje vou falar um bocadinho o que aconteceu um pouco antes, 400 anos antes de Jesus vir aqui à Terra. Todos nós sabemos que no reinado de Roboão, filho de Salomão, ele não consultou as pessoas sábias, foi consultar os jovens para governar. Não quer dizer que os jovens tenham sempre ideias erradas, não é? Mas aconteceu que Salomão, para governar, ele foi consultar os jovens. O que é que eu vou fazer? E os jovens aconselharam a Salomão: se o teu pai castigou eles com açoites, você agora vai castigá-los com escorpiões. Lembram-se desse texto? O povo não gostou muito disso. E como o povo não gostou muito disso, e também era uma profecia, as 12 tribos de Israel separaram-se. 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram no sul, e as 10 tribos ficaram no norte, com capital em Samaria. A verdade é que no norte vinha um rei mau, vinha outro rei mau, outro rei pior que o anterior, outro rei pior que o anterior, reis maus. E Deus foi enviando, é assim, Deus nunca deixa o seu povo
sem esperança. E por isso Deus foi enviando profetas da parte do norte. Se nos lembrarmos, lembram-se de Elias, o grande Elias. Ele foi enviado para o norte. Foi ele que enfrentou Acabe e a sua ímpia esposa chamada Jezabel. Ele foi enviado para dar uma mensagem de esperança. Vocês lembram-se que a igreja adventista hoje está a assumir o lugar de Elias. Como João Batista era o Elias que havia de vir. A igreja adventista do sétimo dia tem o dever de pregar a mensagem de advertência ao mundo de que Cristo em breve voltará. E Ele voltará e para que as pessoas se preparem para o encontro com Jesus. Ele não quer que alguém se perca, senão que todos, sem exceção, venham à salvação. E então, foi assim que aconteceu. E da parte do sul, vinha rei bom, vinha rei mau. Vinha rei bom, vinha rei bom, vinha rei mau, rei bom, rei mau, mau, bom, rei mau. E veio lá um rei chamado Manassés. Vocês sabem o que Manassés fez? Manassés fez passar, inclusive, o seu próprio filho pelo fogo, sacrificando para Moloque, um Deus que não existe. E então a ira do Senhor foi se acumulando até que, e Deus foi avisando, e chamou um grande profeta. Sabem qual desse? Já estudamos esse profeta. Jeremias. Foi o profeta que trouxe a mensagem de advertência ao povo de Israel, ao povo do sul. O povo do norte, Elias, Eliseu, Amós, todos esses profetas andaram pelo norte. E os do norte não aceitaram. Os do sul também não aceitaram a mensagem. Até que, para os do norte, Deus disse: olha, vocês vão ser levados pelos assírios. E no ano 722 a.C., vieram os assírios, tomaram a parte norte de Israel e eles levaram cativas muitas pessoas e, de qualquer forma, eles trouxeram outros povos para colonizarem Samaria e é dali que resultam os samaritanos. São uma mistura entre gentios e israelitas. Na parte sul, eles portaram-se tão mal que no ano 605 a.C., Nabucodonosor veio da Babilônia e tomou a cidade de Judá. E em 586 a.C., ele veio novamente, ele destruiu o templo, destruiu a cidade e eles foram para o cativeiro para a Babilônia. E nós sabemos que dentro dos cativos estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos estado a estudar isso, conhecemos perfeitamente essa história. Meus queridos, mas Deus é tão bom que pela profecia de Jeremias, Deus já tinha dito que o cativeiro ia durar quanto tempo? 70 anos. Depois dos 70 anos, a cidade de Jerusalém seria reconstruída. E é por isso que Daniel, um dos profetas do cativeiro, lembrem-se que Daniel, Ezequiel, Zacarias, são os profetas, alguns dos profetas do tempo do cativeiro do povo de Judá. O povo de Israel, as 12 tribos, essas já estavam subjugadas pelos assírios, mas os do sul foram subjugados por Nabucodonosor. Mas quando se concluíram os 70 anos, e nós lemos isso bem na profecia de Daniel, quando Deus disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. E essas 70 semanas estão cortadas das 2.300 tardes e manhãs. Meus queridos, ela diz que desde a saída do édito para a reconstrução de Jerusalém até o Messias, 70 anos. 69 semanas, não é? 70 anos não são literais, porque ela diz que devia tomar um dia por um ano. Ok. Meus queridos, o povo
estava farto da escravatura na Babilônia. Mas Deus diz que chegou o tempo. E sabem o que é? Mais um profeta chamado Neemias. Se vocês olharem na vossa Bíblia, vão encontrar os livros de Esdras e Neemias. Esdras, o sacerdote, não é? Neemias, o profeta. Josué, o sumo sacerdote. Eles foram enviados para ir reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo e o muro da cidade. Agora, vejam como é que Satanás trabalha. Vocês acham que Satanás gostou disso? Satanás não gostou nada disso. E Satanás começou a pôr impedimentos. Se lêssemos Daniel no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vemos que Miguel teve que ir ajudar o povo do Senhor. E Miguel, nada mais, nada menos, Mihael, aquele que é como Deus. E é referência a Jesus. E esse nome de Miguel aparece nos momentos de guerra. Quando eu falo de guerra, não estou a falar dos Mirages, nem dos MiGs, nem dos F-16. Não estou. Esta é a guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, Jesus luta contra um inimigo poderoso, não é? E esse inimigo poderoso quer nos destruir a nós porque ele não consegue destruir a Jesus. Sabem quem é este inimigo? É o diabo. Ele quer destruir-nos. E ele quer nos arredar do caminho da salvação. E ele todos os dias está nos acusando. Ele está a dizer, o Eurico, olha só, ele hoje ainda deixou aí alguém que estava a sofrer e não ajudou. Olha, ele hoje disse uma palavra errada. Ele hoje fez. Satanás está constantemente a acusar-nos. Sabem o que aconteceu? O que aconteceu é que enquanto o povo de Israel estava a sair da Babilônia para reconstruir o templo e para reconstruir a cidade, Josué, o sumo sacerdote, e quando nós estamos a falar do sumo sacerdote, estamos a falar do santuário. Porque no santuário havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Os sacerdotes entravam uma vez por dia no santuário, de manhã às 9 e às 3 da tarde. E é por isso que Jesus foi crucificado às 9 da manhã, e Jesus morreu às 3 da tarde. Ele foi crucificado na hora do sacrifício da manhã e morreu na hora do sacrifício da tarde. E é por isso que a escritora Ellen White diz que quando Jesus estava a morrer na cruz, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Depois disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus baixou a cabeça na cruz, sobre os pregos, e ele morreu. O sacerdote que estava para imolar o cordeiro do sacrifício da tarde lá no templo, porque quando Jesus morreu houve um grande terremoto e o templo do véu rasgou de alto a baixo. É-nos dito que o sacerdote deixou cair o cutelo para imolar o cordeiro e o cordeiro fugiu. O cordeiro fugiu porque não tinha que morrer mais aquele cordeiro. O verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha acabado de morrer na cruz. E então aquele cordeiro não tinha que morrer mais. Meus queridos, é o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo do santuário, uma vez por ano, no dia das expiações. E quando ele entrava, o povo todo ficava em oração, em jejum, em contrição, e cada um tinha que confessar os seus pecados, porque era o dia do julgamento. Era o dia em que os pecados todos ficavam no santuário. Sabem o quê? E o sumo sacerdote saía cá fora, e o que é que ele carregava lá de dentro? Simbolicamente, ele limpava o lugar santíssimo, porque estava o lugar santo,
onde estava o candelabro e os pães da proposição, a mesa dos pães da proposição, estava o altar de incenso, e lá depois do véu estava a arca do concerto, e sobre o propiciatório da arca se manifestava a glória de Deus. E o sumo sacerdote, quando entrava lá, quando aparecia a glória de Deus sobre o propiciatório, ele caía, porque ninguém pode estar na presença de Deus sem cair. E a Bíblia conta-nos muito disso. Quando os discípulos viram, o próprio Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, eles caíram. Moisés caiu, e muitos outros que estiveram na presença de Deus caíram, porque ninguém pode contemplar o rosto de Deus, pecador que somos nós. E até porque Moisés, quando pediu que, olha, mostra-me a tua cara, Deus disse, não, homem algum pode ver o meu rosto e viver. É por isso que esse nosso grande Deus requer adoração, requer reverência. Quando estivermos na presença de Deus, nós temos que honrá-lo, reverenciá-lo, porque Ele é santo. E Ele diz, sede santos porque eu sou santo. E Ele quer que nós sejamos santos. Não o temor de medo, mas o temor de honrar o nosso eterno e grande Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Alguém se calhar já estava a dizer, mas não abre a Bíblia hoje. Nenhum sermão pode ser pregado sem abrir a palavra de Deus. Vamos abrir em Zacarias, no capítulo 3. Zacarias, lembrem-se que Zacarias é um dos profetas do cativeiro. Quando o povo estava a ir lá para a reconstrução do templo, segundo as profecias de Daniel, foi a partir do ano 457 a.C., que o templo foi reconstruído. E quando eles foram lá para reconstruir o templo, sabe que Satanás não gostou absolutamente nada. Vejam que Josué, o sumo sacerdote, estava de vestes sujas. Estava de roupa suja. Imaginem alguém cheio de lixo, de vestes sujas. Mas ele é o sumo sacerdote. Por que que há esta imagética de que Josué estava com vestes sujas? Vamos voltar para o santuário. Quando o sumo sacerdote entrava lá com o sangue do bode do sacrifício, e ele não podia entrar lá no santuário sem antes fazer um sacrifício por ele próprio. Porque se o sumo sacerdote entrasse no santuário sem fazer sacrifício por ele próprio, ele era fulminado lá dentro do santuário. Era fulminado. E então ele entrava lá, depois do sacrifício por ela, e entrava com o sangue do bode do sacrifício. E quando ele entrava com o bode do sacrifício, com esse sangue, ele aspergia com o seu dedinho sobre o propiciatório. Podemos ler isso em Levíticos, claramente o que é que acontecia nesse dia. Meus queridos, e o sumo sacerdote, quando se manifestava a glória de Deus, ele caía. Mas depois era o próprio Deus que o levantava, não é? Ele levantava-se depois da glória de Deus se ter dissipado, ele levantava-se, ele fazia a limpeza do lugar santíssimo. E o que é que havia lá no lugar santíssimo? A arca. E o que é que havia mesmo dentro da arca? Os 10 mandamentos. Alguém que diz que os 10 mandamentos foram abolidos. Deus pode abolir aquilo que representa o seu caráter? Não. Os 10 mandamentos não serão abolidos nunca, porque os 10 mandamentos representam o caráter de Deus. Aquelas que dizem que os 10 mandamentos foram abolidos porque querem fazer alguma coisa contra os 10 mandamentos. E então, eu tenho que terminar. Às vezes tenho problemas com o tempo, não é? E os relógios são sempre os meus inimigos. Meus queridos irmãos, quando o sumo sacerdote faz limpeza do lugar santíssimo, simbolicamente os pecados todos ficam sobre ele. E ele sai do santuário e vai colocar as suas mãos sobre o bode de Azazel, ou o bode do sacrifício,
para que este, em última instância, seja responsável dos pecados de todo o povo. Josué estava sujo porque Josué representava o povo de Israel. E sabem o que é que Satanás estava a dizer? Estes não podem ir reconstruir Jerusalém. Estes não podem mais ser reabilitados, porque este está sujo, é meu. E Satanás faz isso contigo, meu irmão, hoje. Ele ainda continua a dizer, olha, ele é pecador. Nós vimos isso mesmo, já falamos disso. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas somos restaurados pelo sangue remidor de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, o Eurico não tinha qualquer hipótese de entrar no céu. Nem os meus irmãos. Mas Jesus derramou o seu sangue. E então Jesus estava aqui ao lado de Satanás. Josué ali a tremer, com as vestes sujas, a implorar perdão ao Senhor. Satanás a dizer, não aceite o pedido dele. Não aceite ele, porque este é meu. E sabem como é que Jesus respondeu? Jesus diz, aqui é-nos dito que Satanás estava diante do... Josué estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim o Senhor que escolheu, põe o teu nome, o Senhor que escolheu João, Eurico, a Maria, ponha lá o teu nome, ele te escolheu a ti e Satanás não se pode opor, porque Jesus te comprou com o seu sangue no Calvário. E então, ora, Josué estava trajado de vestes sujas, porque ele estava sujo de pecado. Então, depois de Jesus ter ouvido a súplica de Josué, sabe o que é que Jesus disse? Tirai-lhe as roupas sujas, colocai-lhe roupas limpas e ponham sobre ela a mitra. Se nós olharmos para o sumo sacerdote, ele usava aquelas vestimentas todas e tinha uma mitra, uma coisa que se punha na cabeça, onde estava escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Esta manhã, meus queridos irmãos, Jesus quer colocar em cada um de nós roupa limpa. Ele quer tirar de nós a roupa imunda dos nossos pecados. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele te ama muito. Ele quer mesmo que nós nos preparemos para a sua vinda, para subirmos com Ele em glória. O tempo está a passar velozmente. Vamos entrar em 2025. E ainda não sabemos o que é que vai acontecer nos outros dias que faltam, não é? Mas, pela graça de Deus, podemos entrar no ano 2025. E para aqueles que entrarem em 2025, os que tinham 20 anos vão passar a ter 21. Os que tinham 15 vão passar a ter 16, não é? E o tempo vai começar a aumentar. E eu costumo dizer, começa a contagem regressiva, quando lançam as naves espaciais, a contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ali tudo fica em estresse. 0. Quando chegar a contagem 0, Jesus vai deixar o santuário celeste. E ele vai descer com todos os seus anjos. Todos os anjos não ficarão lá. Mas onde é que estarás tu, meu irmão? Vão te encontrar com roupas sujas ainda? Ou as tuas vestes estarão lavadas no sangue do Cordeiro? Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos. Que Deus nos ajude a estarmos prontos. Jesus convida-nos a comprar hoje roupa branca. Sabem o que é? Ele diz que compre, em Apocalipse 3, 18, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz que eu convido que compres colírio e compres roupa
e te vistas para que não se veja a tua nudez. No jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E quando pecaram, eles viram que estavam nus. Estavam nus. Estavam mesmo nus. Não. Eles desde o princípio que não estavam vestidos. A Bíblia diz que Deus os criou e o homem não se envergonhava da sua mulher. Estavam nus. O que aconteceu é que eles pecaram e a glória de Deus desapareceu deles. Nós todos precisamos da glória de Deus. Precisamos ser cobertos pela glória de Deus. Precisamos ser cobertos pelas vestes, linho fino, puríssimo, da justiça de Cristo. Cristo na tua vida, Cristo na minha vida. Todos os dias. Não se esqueça de orar. Não se esqueça de buscá-lo através da sua palavra. Porque Ele virá mesmo. E Ele virá buscar os que são seus. Meus queridos, podíamos ler em Mateus 22, 11, só um versículo, Mateus 22. O que é que diz lá? As bodas estão preparadas. Eu tenho muitos textos, mas já não posso falar deles, porque o tempo já passou. Mas vejam que no capítulo 19 de Apocalipse, diz que vai haver boda no céu. Estão a ver bem? Vai haver uma festa lá no céu. Amém. Meus queridos, será que quando o rei entrar nas bodas que vai haver lá no céu? Isto é digamos que é também uma imagética. Como é que Deus, Ele vai entrar, o Senhor vai entrar, todos os que irão para o céu irão trajar roupa própria. A justiça de Cristo, quem não tiver a justiça de Cristo, não entrará no céu. Porque é isso mesmo que diz. Eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Vocês aqui em inglês dizem nobody, não é? Ninguém. Alma nenhuma. Quando falo de alma, não estou a dizer coisas que andam no ar. Alma é referida às pessoas. Nenhuma pessoa entrará no céu sem a justiça de Cristo. Esta manhã, quero dizer aos meus irmãos, como é que vamos entrar no ano novo? Como? Nus ou com roupas? Os sinais da vinda do Senhor estão à vista de todos. Vamos entrar num ano completamente desconhecido. Sem Jesus, estaremos perdidos. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquela que confia no Senhor. Eu só quero terminar, então, com uma projeção de Helena White. Não sei onde é que... é aqui, sim. Eu posso ver por aqui, mas... Muito bem. O que é que diz Helena White? Eu gosto muito desse texto. Se não estiver ali, eu posso ler a partir daqui. O texto de Helena White. Mas esse texto diz, sabe o que é que diz? Eu posso ler a partir daqui. Depois vocês podem... Ok. Diz assim Helena White. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos do nosso progresso até ao nosso estado atual, posso dizer, ela dizia, posso dizer, louvado seja Deus. Que todos nós possamos dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Meus queridos irmãos, já olhastes para o tempo de vida que tu tens? Já contaste as bênçãos que Ele derramou sobre ti? Já contaste? O hino diz, conta as bênçãos? Conta quantas são. E hás de ver surpreso quanto Ele já fez. Helena White diz, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Ela diz mais, nada temos a temer. Nada temos a temer quanto ao futuro.
a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu ensino em nossa história passada. Não temos que temer o futuro. Cristo estará conosco. 2025, surjam as guerras que surgirem, surjam as dificuldades que surgirem, econômicas, sociais, não importa. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus está seguro nas mãos de Jesus. Não largue Jesus, meu irmão, porque Ele é a nossa salvação. E nós não somos daqui. A nossa cidade está lá no céu, onde em breve iremos morar. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu tenho um pequeno testemunho, meus irmãos. Tem um minuto? Tem um minuto? O testemunho é que nós estávamos a vir para aqui, para Swindon, na segunda-feira passada. Na segunda-feira, portanto. Estávamos na sala de embarque e sabem quem que apareceu lá? Deus fez-me ir sentar junto de uma alma sedenta de Jesus, uma alma sincera de Cristo. E eu sentei-me ao lado dela. E na conversa, esta alma perguntou onde é que íamos. E nós dissemos, vamos para Swindon. Esta alma disse, também vou para Swindon. Então, se vai para Swindon, olha, convidamos para ir para a igreja, porque eu vou pregar na igreja de Swindon. Tu queres ir lá passar o sábado conosco? E esta alma sincera diz que sim. E esta alma sincera está aqui no nosso meio. Eu quero pedir a Fernanda para se pôr de pé, por favor. Fernanda, pode se pôr de pé, minha irmã, minha filha. Põe-se de pé. Toda a igreja tem um grande prazer de ver Fernanda. Porque Fernanda, ela disse que era católica, mas que iria fazer tudo para vir à igreja adventista do sétimo dia. Portanto, Deus, às vezes, essa viagem já teve sucesso só pelo facto de Fernanda estar aqui na igreja. E esta alma é muito querida por Jesus. Fernanda, aqui tens os teus irmãos. Aqui tens o teu povo. Tu fazes parte desse povo. E vais estudar com eles a palavra de Deus. E vais, quem sabe, em breve integrar o povo de Deus que será recebido na eternidade. Louvado seja Deus. Possa se sentar, Fernanda. És muito amada por Jesus. Ele vai nos alcançar. Ele vai te alcançar. Ele te ama muito. Ele nos ama muito. Por isso subiu nos pregos. Por isso levou a coroa de espinhos. Por isso derramou sangue dele por ti. Para que nós possamos subir ao céu e viver na eternidade. O teu nome vão ser chamados. Estaremos aprovados perante o Rei. Vamos orar que cada um de nós vá com Cristo no seu coração e não se aparte de Jesus em momento algum. Pecadores somos, mas com Cristo somos vencedores. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Salvador Jesus, nosso coração está cheio de alegria por sabermos que Tu estás conosco aqui neste lugar. Que cada um de nós possa voltar para a sua casa com o coração cheio do Espírito Santo. Dirige os nossos passos, querido Pai, e abençoe cada alma aqui presente, Senhor, e possamos viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai querido, a despirmos as roupas sujas da nossa justiça própria e possamos trajar as vestes do linho finíssimo, resplandecente da justiça de Cristo. Fica conosco, Pai querido, abençoa a Fernanda. Quero entregar a Fernanda nas Tuas mãos para que ela possa encontrar a paz e o sossego aqui nesta cidade e na Tua igreja de Swindon possa encontrar também Jesus, o seu Salvador. Fica conosco, Pai. Abençoa cada família que aqui representamos. Ajuda-nos a entrar no ano 2025 com os olhos postos no trono da Tua graça.
Fique conosco, papá querido, nosso amado Salvador, em nome de Jesus. Amém.